Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Trading com Dados. E hoje, o nosso tema, nós iremos falar sobre visualização de dados, como se comunicar de uma forma eficaz através de gráficos e dispositivos que sejam facilitadores para que a sua mensagem chegue de forma mais clara para o público-alvo que você está querendo atingir. Se esse tema te interessa, ou ainda se você gosta do tema de dados e mercado financeiro, eu convido você a clicar aqui no botãozinho, deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização sobre essa temática que nós achamos aqui tão interessante. Bom, então acho que a gente pode começar falando por que a visualização de dados é um tema tão importante no mundo de hoje, né? Para quem gosta desse tema, para quem faz parte do mundo da ciência de dados, da análise de dados, sabe que esse é um tema central. No mundo onde a gente tem cada vez mais dados disponíveis para análise, né? A visualização de dados, ela se torna um tema muito relevante, uma vez que nem todas as pessoas que circundam esse mundo, por exemplo, dentro da empresa que você trabalha, fazem parte desse mundo da ciência de dados, né? Então, dessa maneira, a visualização de dados ela acaba sendo uma ponte que conecta a mensagem que nós queremos trazer através dos dados a essas pessoas que muitas vezes não fazem parte, né, dessa panelinha da ciência de dados do mundo da análise de dados. Então, hoje a gente vai explorar essa temática aqui, vou trazer alguns porquês, alguns praquês, e por último a gente vai falar um pouquinho também sobre algumas bibliotecas que são interessantes, mas aí a gente já vai diretamente para o código de Python. Então, por que, né, utilizar a visualização de dados no dia a dia do seu trabalho, ou dentro da sua faculdade, ou ainda dentro da sua empresa, mesmo que seja você um empreendedor, né? A primeira coisa que a gente tem para trazer aqui para vocês é a comunicação eficaz de informações complexas, né? Uma das principais razões de utilizar a visualização de dados é que ela pode quebrar, né, a mensagem que você quer trazer através dos dados, a sua análise, né, de uma forma que ela fique mais palatável para o seu público-alvo, ou seja, transformar informações complexas em algo que seja mais fácil de compreender. A segunda coisa é a identificação de padrões e tendências. Uma vez que você já conhece os dados, que você está ali analisando os dados durante o dia a dia, né, você tem um pouco mais de familiaridade com os dados, talvez seja mais fácil de você extrair alguns padrões e algumas tendências do que está ocorrendo ali. Entretanto, né, na hora que você coloca isso dentro de uma visualização de dados, essas tendências e esses padrões ficam mais evidentes, né, fazendo com que, mais uma vez, a mensagem chegue de forma mais clara e eficiente. A terceira coisa que é muito importante dentro da visualização de dados, que é um ganho muito interessante, é a exploração de dados iniciais. Quando você tem um dataset ali, quando você tem um grupo de dados que você nunca analisou previamente, a visualização de dados, né, ela pode auxiliar você ali na sua análise exploratória de dados, né, a famosa EDA, de uma maneira muito mais rápida e prática. Então, você pega aquele seu primeiro dataset, consegue extrair ali algumas visualizações de dados, já começa a ter uma ideia da distribuição dos dados, se há ou não há misses, como está balanceado aquele dataset, dependendo qual for a sua utilidade. Então, a EDA pode ser facilitada através da visualização de dados. Por último, queria trazer também aqui a apresentação de resultados, né? Ainda nessa temática empresarial, ainda na temática de uma apresentação dentro de uma faculdade, dentro de um mestrado, dentro de um doutorado, a visualização de dados ela pode te ajudar a sumarizar os seus resultados, né? Ou seja, ao invés de você ficar colocando ali diversas tabelas, né? Às vezes não tem como muito fugir da tabela, mas a ideia aqui é que você traga para a sua apresentação dos resultados, visualizações de dados que te ajudem a concluir a sua ideia. Então, dessa forma, a visualização de dados ela pode ser uma ferramenta muito importante.
Outro assunto que eu queria trazer aqui para vocês é falar um pouco sobre a questão do data storytelling, né? Ou seja, contar histórias com dados. E com isso, a visualização de dados, ela pode ser um poderoso auxiliar, uma poderosa ferramenta para que você consiga contar melhores histórias com dados. Então a gente colocou aqui 5 pilares que são interessantes para você na hora, para você fazer na sua apresentação, né, na hora de você construir o seu data storytelling. Então, o primeiro é a contextualização, ou seja, a visualização de dados ela deve ser contextualizada para o público em que ela está sendo apresentada. Mais uma vez, se a pessoa não faz parte daquele mundo da análise de dados, se ela não faz parte desse mundo de ciência de dados, você precisa brifá-la, como a gente diz dentro das empresas, né? Você precisa trazer uma contextualização para que ela se sinta mais à vontade com aquela mensagem, que ela possa aproveitar essa mensagem de maneira mais eficiente. Segundo, é uma narrativa clara. Visualização de dados ela pode te ajudar a construir uma narrativa mais clara através dos recursos gráficos, né? Ou seja, a partir de uma história coesa com início, meio e fim, você pode utilizar como pilares da fundação do seu data storytelling a visualização de dados. Terceiro ponto é o foco na audiência. Muito importante você entender para quem você está falando, né? Uma vez, como eu disse, que as pessoas não fazem parte ali do mundo da ciência de dados, da análise de dados, você precisa entender qual que é o público que você está falando e se as visualizações de dados que você está trazendo, elas são adequadas a esse público. Será que as pessoas vão entender? Mesmo não sabendo exatamente do que se trata aquele dataset que você está trabalhando, o que se trata aquela tese que você está querendo construir, a visualização de dados ela pode te ajudar, mas também nesse caso ela pode te atrapalhar. Portanto, conheça o seu público. O quarto pilar, evidência baseada em dados. Visualização de dados ela pode sim te ajudar a comprovar teses, tá? Dentro da sua análise, ou seja, você vai trazer ali uma ideia mais embasada, tá? Então, ao invés de você ficar mostrando talvez fórmulas e contas, a visualização de dados, ela pode trazer esse respaldo para trabalhar em cima de evidências baseada em dados. Aí, para isso, é muito importante que você saiba que os seus dados eles estão corretos, né? Então, o início do processo, que é a análise e extração dos dados, ele precisa estar extremamente correto para que você chegue no final e trabalhe com a visualização de dados de uma maneira mais eficiente. Por último, falar sobre uma apresentação cativante, ou seja, conhecer, além de você conhecer o seu público e entender para quem você está falando, uma apresentação mais cativante, com cores harmoniosas, com gráficos bem alinhados, pode trazer uma boa experiência para o seu público e dessa maneira a sua mensagem ser assimilada de uma maneira melhor. Bom, agora que a gente já falou sobre a importância da visualização de dados e sobre os 5 pilares do Data Storytelling, vamos para o código de Python para a gente conhecer algumas bibliotecas de visualização de dados. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas bibliotecas que trabalham com visualização de dados dentro de Python. Por óbvio que existem muitas outras bibliotecas além dessas, entretanto, essas acabam sendo as mais famosas, tá? Então, primeiro a gente fez aqui um exemplo trazendo alguns ativos aqui e também puxando dados do Yahoo Finance, tá? Para montar uma carteira. Dessa maneira, primeiro, montando aqui o IBOV, por exemplo, né, esse objeto aqui é um data frame, um pandas data frame. Então, a primeira biblioteca que a gente tem de visualização de dados é a própria Pandas, tá? Existe um módulo de visualização dentro da Pandas, onde você consegue fazer ali histogramas, gráficos de expressão, gráficos de linha, como esse daqui, através dessa função .plot e algumas variações dela, tá? Depois disso, a gente fez aqui, calculou os retornos da carteira, e agora a gente traz a primeira biblioteca, que é a Matplotlib, tá? Matplotlib é uma das bibliotecas mais antigas aí de visualização de Python, então ela tem uma grande tradição, é uma biblioteca robusta e versátil que tem sido base para muitas outras bibliotecas, inclusive a Seaborn, que a gente vai falar aqui na sequência.
tá? Então, o Matplotlib, como primeira vantagem que a gente tem dela aqui, como eu disse, a tradição, né? Existe aí uma ampla comunidade trabalhando junto com ela, tem uma biblioteca, uma documentação de biblioteca extremamente robusta, ela tem uma grande flexibilidade no uso, né? Ela oferece aí criação de gráficos estatísticos interativos e também ela consegue fazer até gráficos um pouco mais avançados, como gráficos 3D, possui uma customização altamente detalhada, ou seja, você consegue trabalhar aqui, como a gente pode ver nesse gráfico, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom. A gente consegue trabalhar todos os elementos do gráfico aqui, como as grades, os marcadores, o tipo da linha, a cor, né? E aqui também os nomes dos eixos, no título do gráfico, a rotação aqui também do título do eixo X, como a gente pode ver aqui. Então, existe uma alta personalização. Consegue fazer histogramas, como esse daqui que a gente pode ver, também através de uma customização aqui bem interessante. Esse aqui é outro gráfico de retornos de carteira, por exemplo, e aqui um gráfico de distribuição dos pesos da carteira, um gráfico de pizza, tá? Por último, a gente também tem aqui o Boxplot, é um gráfico que mostra a distribuição dos retornos dos ativos de cada um desses ativos da carteira, os intervalos interquartílicos, aqui a mediana, né? Os outliers, como a gente pode ver. Então, uma biblioteca extremamente versátil. A próxima biblioteca que a gente vai falar aqui é a Seaborn, né? A Seaborn, ela é uma biblioteca que ela foi criada em cima da Matplotlib, tá? Também por estatísticos aí para que a gente pudesse ter uma sintaxe um pouco mais facilitada. Então, com apenas uma ou duas linhas de código, você consegue construir os gráficos da Seaborn. Entretanto, para você personalizar, aí você vai precisar trazer alguns recursos lá da Matplotlib. Tá? Então, ela tem visualizações aí extremamente atraentes, tem uma facilidade de uso muito bacana e também tem uma personalização que é razoavelmente simples para você trabalhar. Então, aqui a gente trouxe um exemplo, por exemplo, né, de um heatmap, né? Então, aqui eu trabalhei o tamanho da figura, aqui dentro eu trouxe aqui algumas características para esse mapa de calor que eu fiz aqui da correlação dos retornos diários entre as empresas, né? A gente pode trabalhar algumas personalizações. Com apenas uma linha de código, pessoal, olha qual, sns.perplot, a gente consegue construir esse gráfico aqui que é muito interessante para você fazer uma EDA, tá? Chama uma matriz aqui de todas as variáveis que você tem dentro do dataset. Na diagonal, a gente tem as distribuições dos retornos aqui das ações no caso, né? Então, na diagonal você vai ter um histograma e nos pares você vai ter a correlação entre os pares através, a correlação não, né? A gente vai ter um gráfico de dispersão que pode indicar algum tipo de correlação entre os pares de variáveis, né? Então, com apenas uma linha você consegue já iniciar só a exploração aí do seu dataset, né, de uma maneira muito legal, muito intuitiva. A gente fez também um gráfico de barras, né, separado aqui através de uma paleta, então, ou seja, bem fácil, né, para se trazer várias cores aqui para dentro da Matplotlib também. E um Violin Plot, que também é um gráfico que mostra a distribuição dos retornos, né, que talvez com um pouquinho mais de código, né, entretanto, o código em si é só esse daqui para você extrair o gráfico, veja só. A partir do restante é somente a parte de personalização, né? Aqui também um gráfico de densidade, mostrando algumas opções que a gente tem. Por último, a Plotly, né, que é uma das bibliotecas aí, pelo menos a minha favorita em relação à construção de gráficos, né, justamente porque ela tem uma interatividade altamente dinâmica, ela traz gráficos dinâmicos prontos para você, onde você pode trazer zoom, fazer snaps dentro do seu gráfico. Então, assim, é uma biblioteca muito interessante, muito poderosa, tem interatividade dos pontos de dados, assim, acho muito interessante. Ela tem como vantagem também o suporte multiplataforma, funciona na web, no Google Colab, funciona no Jupyter Notebook e nos principais IDEs, aí, como o Spider, por exemplo. Tem uma ampla variedade de gráficos, tem uma facilidade de uso razoável, ela tem a Plotly Express, que tem um sintaxe um pouco mais fácil, e tem a Graph Objects, onde você vai fazer mais personalizações. Então, para isso, você pode optar pelo segundo caminho, né? E ela também tem integração com um aplicativo chamado Dash, que foi desenvolvido também pela Plotly, para você fazer dashboards. Para isso, você precisa entender um pouquinho de HTML, não é muito difícil, entretanto, não é trivial, tá? Então, aqui o primeiro gráfico que a gente faz é o retorno acumulado da carteira. Veja só, todos os data points, como eu disse, eles são interativos. A gente tem essa possibilidade de trazer zoom aqui dentro do nosso gráfico, né, até mais de uma vez. Então, com dois cliques, a gente retorna para o ponto original. Ele também tem essa interatividade aqui com as legendas, né, onde você remove e insere a sua série de dados.
Aqui a gente fez um gráfico diário, também trazendo o retorno acumulado da carteira, por exemplo, né? O mesmo gráfico dali de cima, só que com essa área preenchida. O desempenho individual dos ativos aqui com o retorno acumulado de cada um dos ativos, né? Também permitindo com que a gente faça zoom aqui dessa maneira também uma grande personalização, né, dos gráficos. Veja que a gente consegue colocar o nome dos eixos, mudar a cor interior aqui, tudo bem denotado aqui dentro. Por último, esse gráfico de candlestick, onde também tem aqui diversas personalizações, onde eu trago, mudo a fonte, né, aqui de dentro do gráfico, mudo o fundo aqui do gráfico. Eu posso mudar a cor desse fundo aqui de fora também, consigo mudar o layout e o nome das letras aqui, né, dos eixos, né? Então, dessa maneira, fica uma coisa bem personalizada, bem interessante dentro da plota. E por último, eu tenho esse gráfico aqui de pizza, onde eu também consigo trazer, né, essa questão da personalização aqui para dentro, mas também ele ainda mantém essa questão da interatividade aqui com a legenda. Veja só, consigo tirar, remover, né, as proporções aqui de dentro desse gráfico de pizza. Então, pessoal, essas são as três principais bibliotecas que eu queria trazer aqui para vocês. Convido vocês a conhecer toda a documentação das três. As três têm uma documentação muito interessante com diversos exemplos para que você possa trazer melhores visualizações de dados para as suas apresentações.